tarde, boa noite, caros amigos. Hoje estaremos iniciando a nossa aula sobre os princípios que norteiam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E nesta aula, senhores, iremos introduzir esse assunto estudando um dos principais princípios. Perfeito? É o princípio da vulnerabilidade. É um princípio que faz parte do coração do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, certamente de suma importância. Acabamos agora com as aulas anteriores a estudar a parte introdutória do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Agora entraremos nos princípios. O CDC, senhores, é uma lei principiológica. E o princípio da vulnerabilidade, como um dos mais importantes, ele deve ser estudado de forma prioritária, vez que relação de consumo e consumidor já existe um desequilíbrio natural, o consumidor entra nessa relação totalmente desequilibrado. O fornecedor ele se prepara para o mercado de consumo. Então, certamente, como veremos nessa aula, o consumidor, dentro do princípio da vulnerabilidade, tá? Esse princípio vem para resguardar o equilíbrio nessa relação de consumo. Perfeito? Então, vamos compartilhar nossa primeira tela para entrarmos no tópico 1, o primeiro tópico desta aula. Tópico 1, senhores. Aqui, o primeiro princípio, tá? O primeiro princípio que iremos trabalhar é, obviamente, o mais importante de todo o direito do consumidor. É o verdadeiro coração da matéria. O primeiro princípio é o da vulnerabilidade, senhores. Vulnerabilidade. Esse princípio é a base de todo o direito do consumidor. O CDC, senhores, trabalha com a presunção absoluta. Senhores, prestem atenção aqui. Presunção absoluta. Ou seja, o consumidor ele é vulnerável e a presunção é absoluta a favor do consumidor. Presunção absoluta que o consumidor é a parte mais vulnerável nesta relação, ou seja, a parte mais frágil, mais fraca. As normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor são de caráter protetivo face à sua presunção absoluta de vulnerabilidade, de parte mais frágil nessa relação, pois buscam estabelecer o equilíbrio entre consumidor e fornecedor. Então, senhores, presunção absoluta, não tem discussão em contrário. Existindo uma relação de consumo, a vulnerabilidade é aplicada a favor do consumidor como presunção absoluta. Ele é vulnerável. Bom, por sua natureza, senhores, o fornecedor se encontra em uma posição de superioridade, literalmente, em relação ao consumidor. O consumidor, aqui, ele é vulnerável e o fornecedor se encontra numa posição superior, porque se prepara, porque tecnicamente está preparado, porque economicamente é superior, porque juridicamente também é superior, e iremos entender no próximo tópico. Então, aqui, o fornecedor ele se encontra literalmente numa posição de superioridade, razão pela qual o princípio da vulnerabilidade vem em favor do consumidor para tornar essa relação equilibrada e, ao menos, protetiva em favor do consumidor. Uma relação justa. Perfeito? Então, no decorrer do curso, senhores, iremos identificar que todas as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor têm um caráter protetivo face à sua presunção absoluta de vulnerabilidade, tá? Fazendo com que este princípio da vulnerabilidade, seja o mais importante. Então, senhores, é um princípio de suma importância, porque a relação de consumo e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, proteção e vulnerabilidade, são situações que andam em conjunto. Proteger alguém frágil, né? Então, todos os códigos protetivos, eles têm uma finalidade, proteger um ente que é frágil nessa relação. Perfeito? Então, vamos para o segundo tópico da nossa aula. A vulnerabilidade, o princípio da vulnerabilidade, está expresso no artigo 4º, inciso 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E aqui eu vou solicitar para que todos abram o seu código na Lei 8.078 de 90 e vamos estudar o artigo 4º do CDC. Inciso 1º, eu vou aqui
Lê. Artigo 4º, inciso 1º. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Tá? Então, o inciso 1º, ele já deixa bem claro. Princípio da vulnerabilidade. A doutrina, por sua vez, divide a vulnerabilidade em 3 espécies, senhores. 3 espécies que iremos estudar a seguir. O CDC trabalha, como já dito anteriormente, com uma presunção absoluta de vulnerabilidade, não cabendo, senhores, prova em contrário. E essa presunção absoluta em latim é a presunção iure et iure, traduzindo, de direito. É uma presunção de direito, já ligada ao consumidor. É direito do consumidor ser interpretado como mais frágil na relação, considerado parte mais fraca. Então, aqui, né, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor nas relações de consumo vem para interpretar os contratos e as relações jurídicas de forma protetiva ao consumidor. Tá? E a primeira espécie, senhores, de vulnerabilidade, é a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ele é vulnerável tecnicamente sobre um serviço, ele é vulnerável tecnicamente sobre um produto. É justamente, senhoras, aqui a falta de conhecimento pelo consumidor das características do produto ou do serviço, características técnicas do produto, do serviço. Ela parte da premissa que o consumidor não participou do processo de produção de um bem. Por exemplo, produção de uma televisão. As partes técnicas da fabricação, as partes técnicas inerentes ao funcionamento da televisão, são questões técnicas que o consumidor não detém esse conhecimento, então ele é vulnerável tecnicamente. Né? O consumidor aqui ele não é um técnico, muitas vezes, né? Ele não é um técnico, né, de fabricação de TV, de eletrodoméstico, então ele é vulnerável tecnicamente. É justamente um desconhecimento técnico sobre características na produção de um produto ou na realização de um serviço. Perfeito, senhores? Dando exemplo aqui com a produção de uma televisão. Entrando no tópico terceiro desta aula, e o último tópico desta aula, senhores, para não ficar longo, porque o princípio da vulnerabilidade ele deve ser estudado de forma isolada, por ser o principal e mais importante. A doutrina estipula como segunda espécie de vulnerabilidade a vulnerabilidade jurídica. Justamente essa vulnerabilidade jurídica, senhores, é a falta de conhecimento pelo consumidor dos direitos e deveres que são inerentes à relação de consumo. O consumidor ele não é técnico juridicamente para interpretar um contrato, para ver cláusulas abusivas, para ver foro de eleição, para ver prazo prescricional. Ele não tem essa capacidade técnica. Ele não é um operador do direito, em regra. Então, a falta de conhecimento da lei e também de aspectos econômicos, contábeis, faz com que ele se torne juridicamente vulnerável, porque dentro de um contrato se discute aspectos econômicos, contábeis, jurídicos. Então, nesses assuntos, ele não é um expert, ele não é um advogado, por exemplo, ele não é um operador do direito. Então, aqui, o consumidor, né, a vulnerabilidade jurídica está ligada a essa questão de desconhecimento jurídico. Exemplo, quando se aplica um contrato, senhores, leonino, para um consumidor com baixo nível de escolaridade, ou até um leigo em direito, a ausência, senhores, aqui de conhecimento jurídico gera como consequência, uma consequência inclusive devastadora para o consumidor vulnerável, que está assinando algo com obrigações legais que podem lhe colocar em uma situação de desvantagem contratual, que gera, né, uma situação fática desvantajosa. Né? Dependendo do tipo de contrato que ele vai assinar, com cláusulas leoninas abusivas, por mais que seja de adesão, aqui, né, o fornecedor, por ser vulnerável juridicamente, ele não tem condições de questionar o contrato, de discutir cláusulas contratuais de forma prévia, para talvez, né, haver uma revisão contratual. Então, a vulnerabilidade jurídica está ligada com justamente o desconhecimento dos deveres jurídicos, das obrigações, deveres, né,
das obrigações legais, das cláusulas contratuais, do direito em si, senhores. E a terceira espécie de vulnerabilidade, a terceira espécie de vulnerabilidade elencada pela doutrina é a vulnerabilidade econômica. Econômica, senhores. Então, aqui trata-se de fragilidade do consumidor perante o fornecedor na condição econômica, senhores. Isso é lógico. O fornecedor, obviamente, em regra, é uma pessoa jurídica, estruturada financeiramente, preparada, tem a expertise de fornecer um produto ou um serviço com a principal finalidade de lucro. Então, ela se prepara economicamente para aquela situação. Então, em relação consumidor-fornecedor, o fornecedor é vulnerável economicamente. E aqui, dentro dessa vulnerabilidade econômica, existem duas espécies de classificação. O monopólio econômico e a essencialidade da atividade. Tá? E aqui, vou dar um exemplo para ficar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Monopólio econômico, senhores. Vamos supor que dentro do seu bairro existe uma padaria, tá? E nas proximidades não existe outra padaria para realizar uma concorrência, inclusive de preços. Então, existe um monopólio econômico naquela localidade da padaria. O consumidor, repito, não tem outra padaria para se dirigir. Inclusive, antes do seu trabalho, vai tomar um café na padaria cedo, ele acorda e ele é obrigado, se quiser tomar café em uma padaria, a se dirigir a essa padaria que tem um monopólio econômico naquela região. Então, o consumidor ali, ele é vulnerável economicamente, porque se ele quiser tomar café, ele deve se submeter àquele monopólio, àquela padaria. Ele deve seguir e tomar café somente naquela padaria. Então, aqui há um monopólio econômico, um exemplo disso. Monopólio econômico, perfeito? E a questão da essencialidade, a essencialidade do serviço, do produto, por exemplo. Tá? Vamos supor, concessionária de energia elétrica. Tá? A vulnerabilidade em questão da essencialidade do serviço, porque somente esta empresa fornece esse serviço essencial à subsistência do consumidor. Energia elétrica, senhores, ninguém vive sem energia. Então, a essencialidade do serviço energia faz com que o consumidor fique vulnerável economicamente a esse fornecedor, vulnerável economicamente ao fornecedor de energia elétrica, tá? Vinculado à essencialidade do serviço que ele presta. Perfeito? Então, temos aqui dois exemplos de vulnerabilidade econômica, ligada ao monopólio da atividade e ligada à essencialidade da atividade, que ambos deixam, obviamente, tá, o consumidor vulnerável nessa relação. Certo, senhores? Então, aqui a gente vai terminando essa aula sobre princípios, terminando o princípio da vulnerabilidade como um princípio mais importante, tá, do direito do consumidor. Recapitulando aqui o raciocínio, o princípio da vulnerabilidade, ele vem para proteger o consumidor, tornar essa relação contratual mais justa, mais equilibrada, visto que o consumidor ele é a parte mais frágil nessa relação. A presunção de vulnerabilidade, a presunção de vulnerabilidade nessa relação é absoluta, iure et de iure, presunção absoluta, não havendo possibilidade de se discutir, ao contrário. Então, existe uma presunção de vulnerabilidade absoluta, perfeito? Presunção de vulnerabilidade absoluta do consumidor. A doutrina classifica e separa em três espécies de vulnerabilidade. A vulnerabilidade do consumidor jurídica, tá? Com desconhecimento jurídico sobre o contrato, lei, né? E nuances do direito. Vulnerabilidade técnica, está ligada com o desconhecimento técnico do consumidor sobre a fabricação do produto, o processo de produção, né, de um serviço. Ele não tem conhecimento técnico na fabricação de uma televisão, por exemplo. Então, é o desconhecimento técnico sobre atividade ligada a serviço e produto. E, por fim, senhores, a vulnerabilidade econômica. Vulnerabilidade econômica. Que o fornecedor, obviamente, em termos econômicos, é superior ao consumidor. E demos aqui o exemplo. A questão do monopólio, um exemplo da padaria,
e da essencialidade da atividade, como, por exemplo, do fornecimento de energia elétrica, como serviço essencial ao consumidor, fazendo com que ele se submeta às regras e, economicamente, se enquadre na sua vulnerabilidade. Perfeito? Terminamos aqui esta aula de hoje. Espero que estejam aprendendo e essa aula tenha sido esclarecedora. E nas próximas aulas, senhores, estudaremos os demais princípios que norteiam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Estudaremos os principais princípios, tá, do Código. Tá? Espero e aguardo os senhores na próxima aula.